Fala aí pessoal, Abraão Jorge com você, mais uma vez aqui no canal Relevante. Hoje eu quero focar a minha mensagem para aquelas pessoas que querem construir um futuro melhor. Eu não sei exatamente o que você está a viver, mas eu queria deixar uma mensagem para o seu coração, para que através dessa mensagem Deus possa transformar a tua vida. E eu quero dar 3 dicas a você para criar um futuro melhor, diferente do presente que você está a viver agora. O primeiro ponto que eu queria compartilhar com você dessa reflexão, ele se encontra na vida do povo de Israel. Você lembra quando o povo de Israel estava a ser assolado pelo exército filisteu, e no meio do exército filisteu se levantou Golias, um homem grande, forte, e ele zombava, dizendo que não havia em Israel nenhum homem para o derrotar. Ele zombava, dizendo que não havia ninguém que pudesse resistir à sua força. E os israelitas ficavam acuados, cheios de medo. Eles não conseguiam fazer absolutamente nada, porque eles estavam sem forças e sem motivação para fazer alguma coisa. Eles olharam para Golias e viam um problema muito forte, muito grande, impossível de derrotar, impossível de passar. E eles ficaram parados, imobilizados por causa disso. E a Bíblia diz exatamente que o exército estudou o problema, sabia exatamente como era o problema, sabia qual era o peso do escudo do problema, sabia qual era os centímetros da lança do problema. Eles estavam fitos no problema, e por estarem fitos no problema, eles não enxergavam absolutamente mais nada. Você, diante do problema, podes ter exatamente a mesma atitude. Os discípulos também passaram por uma coisa parecida. Antes da multiplicação, eles viram um problema, eles viram um monte de gente ali parada com fome, e eles correram para Jesus e disseram: olha, há um problema aqui, mas eles não tinham a solução. Existem pessoas que só conseguem enxergar o problema. No seu presente, você só enxerga o problema. Você só vê que há um problema a ser ultrapassado, mas você não consegue ver a solução. Essa é uma atitude de pessoas altamente negativas. Mas Jesus olha para os discípulos e diz que a solução para a fome das pessoas, que a solução para o problema dos discípulos naquele momento, estava nas mãos dos discípulos. Jesus olha para os discípulos e diz: dai-lhes vós de comer, vocês têm a capacidade de alimentar esse grupo de pessoas, vocês conseguem resolver esse problema. Então, o primeiro ponto que eu dou para você nesse vídeo é: não foque simplesmente no problema, foque também em Deus. Foque na solução. Não lembre simplesmente do seu esposo, do seu filho que está nas drogas. Não lembre simplesmente daquela pessoa que você precisa trazê-la para Jesus. Não lembre simplesmente da falta de emprego dentro da sua família. Não lembre simplesmente das coisas que te atormentam. Lembre também que essas coisas têm solução, e elas passam por Jesus, elas passam por você, elas passam pela força que você tem de resolver esses problemas. Abra o olho, se prepare para começar a resolver seus problemas, além de simplesmente olhar para esses problemas. E você vai começar a construir um futuro melhor quando você desviar o seu foco, tirar do problema e colocar o seu foco em Jesus. Tirar do problema e colocar o seu foco na solução. O segundo ponto que eu quero falar aqui é até meio engraçado, porque quando Davi focou em Deus, ele viu que o problema do povo de Israel tinha uma solução, e ele se levanta para guerrear. Mas antes disso, Saul olha para Davi e vê um homem pequeno demais e lhe entrega a sua armadura. Mas quando Davi veste a armadura de Saul, acontece uma coisa muito interessante. Davi nem consegue levantar a espada, pegar o escudo e andar. Davi andava com dificuldades. Se andava com dificuldades, exatamente ele lutaria com dificuldades com um problema, com Golias. Então Davi tira a armadura de Saul, porque ele não consegue lutar com a armadura de Saul. Essa é a segunda lição que eu quero apresentar para você nesse vídeo. Não tente vestir as roupas de outra pessoa na sua vida ou na luta contra os seus problemas. Não tente ser quem você não é. Não imite ninguém, não imite a vida de ninguém. Você é original, você foi criado por Deus
com todos os detalhes que você tem. Viva na sua essência, na sua natureza, na maneira como Deus te criou. Davi, ele não foi treinado para combater com escudo e espada. Ele derrotou um urso, ele protegia as ovelhas com um cajado. Portanto, ele não lutaria com Golias com um escudo e com uma espada. Ele preferiu usar as mesmas armas que ele usava desde a sua meninice. E se Davi tentasse lutar com as armaduras de Saul, provavelmente ele não ganharia a batalha com Golias. Ele teve que ser quem ele nasceu para ser. Às vezes você, na tentativa de resolver alguma coisa no seu ministério, na tentativa de buscar uma solução para um problema, você acaba imitando as pessoas, você acaba reproduzindo modelos, você acaba por tentar ser uma pessoa que você não é. E quando você faz coisas com as quais você não está acostumado a fazer, o fracasso é certo. Os discípulos também haviam inventado uma solução que estava acima da capacidade de resolução deles. Eles começaram a cogitar a ideia de irem juntar dinheiro e ir para uma praça para comprar pão, mas eles não tinham aquele dinheiro. Era necessário muito dinheiro para alimentar 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Era necessário muito dinheiro. Pessoas ricas e um outro grupo de pessoas provavelmente podia conseguir fazer isso, mas não era da natureza dos discípulos ter tanto dinheiro. O ministério de Jesus não era conhecido como um ministério muito rico, então eles tinham que trabalhar na base da fé, na base da confiança em Deus. Eles tinham que acreditar simplesmente em Deus. E Jesus também não foi conhecido assim pelo Novo Testamento como um homem que tinha muito dinheiro. Ele viveu de ofertas, recebia muitas ofertas das pessoas, principalmente algumas mulheres que apoiavam seu ministério, mas não era um dinheiro que dava para comprar assim, muita comida para as pessoas. Tanto que Judas assustou quando aquela senhora derramou o seu perfume aos pés de Jesus. Judas disse, nossa, quanto dinheiro! Eles não estavam acostumados a ver muito dinheiro, então era uma solução que não fazia parte do leque de soluções do ministério de Jesus. Depois disso, quando eles se viram sem nenhuma solução, Jesus olha para os discípulos e pergunta, o que vocês têm em mãos? Aí eles descobriram que tinham simplesmente em mãos pães e peixinhos, por menor que seja, mas Jesus disse, é suficiente. E a partir desses pequenos pães e dos pequenos peixinhos, e dos pequenos peixes, Deus fez um milagre e ele multiplicou. Então, a pergunta que eu posso te fazer é, o que você tem em mãos? Não olhe para o que você pode se tornar, não olhe para o que você pode ser daqui a 5, 10 anos. Olhe para o que você já é, para quem você já é. O que você tem em mãos? Quais são as tuas habilidades? O que você consegue fazer? Provavelmente você é perito em informática, você entende de computadores, você entende de sociologia, você entende de teologia, religião. Alguma coisa você tem em mãos, alguma arte, algum talento, alguma motivação. O que você tem em mãos, por mais pequena que seja essa coisa, Deus pode usar essa habilidade, essa capacidade para fazer coisas grandes, para fazer coisas maiores. Você só precisa disponibilizar-se para que Deus te use. Não fique preocupado em ser uma pessoa que você não é. Foque naquilo que você já é, naquilo que você já tem, e você poderá abençoar muitas vidas. Terceira e última dica que eu quero dar para você, construir um futuro melhor para a sua família, para o seu ministério, para a sua vida, é o tamanho no reino de Deus não tem relevância, não tem importância nenhuma. Até Davi derrotar Golias, ninguém conhecia Davi. Inclusive, quando Davi derrotou Golias, Saul perguntou para o general do exército israelita, quem é esse homem? E o general olhou para o rei Saul e disse, rei, eu juro que eu não conheço esse rapaz que derrotou Golias. Davi era um pequeno moço e desconhecido, e às vezes você pode pensar que só as pessoas com um grande nome conseguem fazer alguma coisa. Não, comece pequeno. As duas torres, o World Trade Center dos Estados Unidos, elas começaram do zero. Não existe torre que tenha nascido grande já. Tudo que nasce grande é monstro. Ele nasce sem experimentar o
processo de crescimento e acaba não valorizando as coisas que conquista. Sendo pequeno, você pode conquistar e fazer muitas coisas no reino de Deus, mudar a sua história, mudar o futuro da sua família, mudar muitas coisas. Você só precisa acreditar, você só precisa lutar, se esforçar para que isso possa acontecer. Eu quero dar mais um exemplo para você. Paulo escreveu aos cristãos que viviam na cidade de Corinto, dizendo o seguinte: olha, eu sei que vocês não são de nobre nascimento, vocês não são homens grandes, vocês não têm força. Paulo diz o seguinte para eles: não se preocupem, porque Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Não se preocupem, não se preocupem com nada disso, simplesmente se apresentem diante de Deus para que Deus possa mudar e transformar as suas vidas. Mais um exemplo, Gideão. Gideão é conhecido como o menor da sua casa. Gideão é conhecido como o pequeno, o insignificante da sua família. Mas Deus engrandeceu Gideão e fez de Gideão um grande homem. E tem mais, quando Gideão estava pronto para combater o exército dos midianitas, ele preparou um exército grande, enorme. Mas Deus procura Gideão no silêncio da noite e diz: Gideão, eu não vou vos dar os midianitas com esse grupo tão grande de pessoas. Diminua aí, eu quero só 300 homens e você vai à guerra com 300 homens para que quando você derrotar os midianitas, as pessoas possam reconhecer a força do meu poder em seu coração. Então, você às vezes pode estar preocupado em ter muito poder, em ter muita força. Deus age na simplicidade. Deus age com quem é pequeno. Deus age com quem tem um coração esvaziado de si mesmo, mas tem um coração cheio de Deus. Deus age dessa maneira. Então, não se preocupe em ser muito grande para mudar o futuro da sua família, o futuro do seu país. Preocupe-se em estar do lado de Deus e Deus vai usar você de forma tremenda. São 3 pontos muito simples da vida de Davi. Eu vou repetir. Primeiro, não foque simplesmente no problema, foque também em Deus. Segundo, não se preocupe em ser uma pessoa que você não é. Foque em ser o que você já é e usar o que você já tem. Terceiro e último, não se preocupe por ser pequeno ou por ter habilidades insignificantes, porque essas habilidades colocadas nas mãos de Deus, essas habilidades se transformam em grandes habilidades. Que Deus ricamente possa te abençoar e que você um dia possa contar seu testemunho, dizendo: eu mudei a história da minha família, eu mudei a história do meu ministério, eu mudei a história da minha nação. É possível sim, quando você se coloca ao lado de Deus. Que Deus possa ricamente te abençoar. One love. Já ia me esquecendo. Não esquece de se inscrever no canal. É muito importante você se inscrever e também curtir esse vídeo, porque com as suas curtidas o YouTube mostra o nosso vídeo para mais pessoas. E partilhe esse vídeo. Valeu. Deus te abençoe. Um forte abraço.